Assim como de manhã, nós, quem estava aqui ou quem estava acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, pôde experimentar a unção que estava na música. E eu utilizei, a partir daquela música, da oração com a Rogerinha, e agora à tarde. Essa música tem tudo a ver também com aquilo que Deus pede para eu estar pregando a nós, a todos nós, a vocês que estão aqui, e cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, que nos acompanham agora por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Nós falamos pela manhã a necessidade da virtude do silêncio, e vimos que em Nossa Senhora, essa virtude era grande demais, latente. Temos Nossa Senhora como um grande exemplo para nós e modelo de silêncio. Igualmente agora, a virtude da humildade, a virtude que nos aproxima de Deus. Esse é o tema desta palestra da tarde. Segundo os doutores da igreja, os grandes mestres espirituais, eles denominam a virtude da humildade, eles dão uma importância tão grande para essa virtude, dizendo que ela é uma das mais fundamentais, preste bem atenção, é uma das mais fundamentais virtudes. Sem ela, não tem graça de Deus. E em tudo nós precisamos da graça. Eu dizia de manhã aquela passagem de João 15, 5, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo assim: sem a minha graça, sem a graça que eu darei a vocês, nada de bom podemos fazer. Nem mesmo um bom propósito, um bom pensamento nasce do coração humano. Aliás, a virtude da humildade é a partir desse conhecimento de nós mesmos, estarmos cientes de que nada de bom nasce de nós mesmos. A virtude da humildade me leva, como diz Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, que humildade é andar na verdade. Qual é a minha verdade? A minha verdade é de que eu sou um miserável, um pecador. Sou obra de Deus. Sou filho de Deus pelo batismo. Mas sou um nada diante de Deus. Deus me criou do nada, e até mesmo a vida que Ele me deu, Ele continua sustentando, porque se Deus pudesse dormir, tirar um cochilo, quando Ele acordasse, não ia existir mais nenhuma criatura. É o pensamento de Deus que sustenta a vida de todo ser vivo, sustenta a minha vida. Então, a vida que Ele me deu é graça, é dom, e essa vida Ele sustenta. Então, o ser humano, nada de bom. Mas você pode falar assim, mas não tem dom? Sim, dons que Deus deu a nós, os talentos que Deus presenteou a nós, tudo isso vem dEle. Então a humildade consiste em crer naquilo que Deus falou. Primeira coisa, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A única coisa que eu posso fazer sem a graça é pecar, é produzir misérias. Deus não produz misérias, Deus não criou o pecado. Isso veio da desobediência. Isso é um pecado, isso é um desvio
Isso é um pecado que o homem preferiu fazer a sua própria vontade. Então isso é pecado, é errar. Isso é pecado, você desobedecer uma ordem de Deus. Então eu preciso me convencer de que eu não sou nada, eu não posso nada, tudo é graça de Deus. Andar na verdade significa ter esse conhecimento de si mesmo, das nossas fraquezas, das nossas más inclinações, devido ao pecado original. Existe em nós uma concupiscência, existe em nós, em todos nós, com exceção da Virgem Santíssima, mas em todos nós existe essa inclinação para o pecado, essa fomes peccati, essa inclinação para o mal. Humilde não é aquele que não erra, não, é aquele que reconhece que ele é fraco, que ele reconhece que tudo ele precisa de Deus, em tudo nós precisamos de Deus. E aqui uma outra virtude, por isso que é importante a virtude da oração, ou seja, de pedir a Deus sempre as graças, de pedir essa graça, de pedir a Deus a força, de pedir a Deus a clareza, a inspiração, porque nós dependemos de Deus. A pessoa humilde é aquela que reconhece Deus poderoso, Deus que tudo pode, então prostra para adorar esse Deus, obedecer a Deus, caminhar para chegar a uma conformidade com a vontade de Deus, em tudo aceitar os desígnios de Deus, uma providência divina, de aceitar, por exemplo, o calor que faz hoje aqui em Cachoeira Paulista, de louvar a Deus por esse calor, porque é vontade de Deus, há uma permissão. Ele sabe o que é bom para mim, eu não sei. O humilde reconhece que ele nada pode realizar de bom, então ele depende tudo de Deus. Por isso ele tem vida de oração, por isso ele busca essa amizade com Deus, muito mais do que ter medo do mal. Até o tema dessa quinta de adoração é esse lançamento que eu tive a graça pela Canção Nova, amizade com Deus, proteção contra o mal. Essa amizade com Deus. Mas para chegar a essa profunda amizade, em outras palavras, uma santidade de vida, eu preciso crescer antes na virtude da humildade. A palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, nos mostra aqui o quanto é necessário vivermos na humildade, o quanto é necessário estarmos nesta verdade. Humildade é andar na verdade. A verdade sobre mim, a verdade sobre Deus. Diz assim a palavra: contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros,
e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você pode aplaudir essa palavra? Vimos aqui 2 homens que foram ao templo. Lembra de quem estava aqui de manhã? Levante a mão. Ótimo. Quando eu dizia que aquela pessoa que vai, que reza, que ora, que vai à missa todos os dias, mas não tem mudança, está enganando a si próprio. Os 2 estavam no templo. Esse fariseu começou a falar dele mesmo. O orgulhoso é aquele que fala de si. Até uma das práticas dos grandes doutores da igreja, mas também alguns ensinamentos de São Bento, eles falam assim: nunca fale de você. Se quer praticar a humildade, então não fale de você nem bem e nem mal. Começa a exercitar nessa prática. E esse fariseu, ele não estava falando com Deus. Ele estava falando para ele mesmo. Ele estava convencendo de que ele era bom, que ele não estava mentindo. Ele fazia aquilo mesmo. Pagava o dízimo, ia no templo, rezava, não matava, tudo mais. Ele fazia isso, o que ele disse. Mas em nenhum momento, nesta pseudo-oração, se assim eu posso falar, ele suplicou o perdão a Deus. Nenhum momento ele se humilhou diante de Deus. Enquanto o publicano, a humildade dele de reconhecer que ele não era digno de estar na presença de Deus. Resumindo, Jesus disse: este foi justificado, este foi perdoado. Justificado, ele foi perdoado. Este foi, aos olhos de Deus, tido como justo. Então ele voltou para a sua casa. O humilde, como eu já disse no início, ele reconhece, ele crê, ele sabe que ele depende de tudo de Deus. Ele sabe que ele é fraco, então ele precisa buscar em Deus. Ele sabe que ele é pecador, então ele precisa buscar a contrição da sua alma, como desse publicano. Uma alma contrita e humilhada diante de Deus, todos nós, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Então, só nos resta, diante de Deus, andar na verdade, reconhecer, diante da majestade divina, que eu ofendi, que ele estando na cruz, foi por causa dos meus pecados, não é do pecado do outro. Se eu fosse a única pessoa no mundo, Jesus sofreria o mesmo que ele sofreu, por amor desse miserável que sou eu. Então eu tenho que reconhecer que eu ofendi Jesus,
Eu não sou digno de estar na presença de Jesus. Eu não sou digno de estar na presença da Santíssima Trindade. Como os doutores da igreja, eles disseram que a humildade é uma das virtudes mais importantes. A importância da humildade. Sem a humildade não se pode dar passo algum na vida espiritual. Não começa a vida espiritual. Sem a virtude da humildade. Por quê, meus irmãos? Fundamento bíblico. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. Repita comigo. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Está em Tiago capítulo 4, versículo 6. Essa mesma passagem está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 34. E 1 Pedro também vai repetir esse mesmo versículo. Jesus, que disse que sem Ele nada podemos fazer, está falando agora, se Ele não encontrar humildade no nosso coração, nas nossas palavras, em nossos atos, Ele é obrigado a resistir, e não dar a sua graça. Que graça é essa? A teologia vai chamar de graça atual, que nós precisamos para tudo, realizar uma boa obra. Sem a graça atual não existe um ato sobrenatural, não há como realizar um ato meritório. Então em tudo eu preciso da graça, mas se na minha oração existir soberba, Deus resiste, como resistiu na vida do fariseu. Ele não voltou justificado, em outras palavras, ele voltou condenado, ele se perdeu ao inferno. Porque Deus não viu no coração, naquelas palavras, Ele não viu a humildade. Deus precisa ver no seu coração, no meu coração, na minha vida, a virtude da humildade. Como é uma virtude, nós temos que pedir incessantemente. Aliás, os mestres espirituais dizem que teria que ser a oração que mais precisaria sair de nossas bocas, o pedido que mais deveríamos realizar diante de Deus, a graça da virtude da humildade. Me faça humilde, Senhor, porque em todos nós existe uma inclinação ao orgulho, devido ao pecado original. Todos nós. Daqui a pouco nos exemplos você vai perceber. Você pode falar assim, mas eu não sou orgulhoso. Espera só um pouquinho. Nós achamos, porque nós não conhecemos, nós não vemos. Até aqui, para eu conhecer uma verdade, eu preciso ter a graça atual, para iluminar a minha inteligência, para que a inteligência veja, conheça uma verdade que Deus quer revelar. É por isso que Ele precisa ver em nós. A palavra de Deus vai dizer lá em, se eu não me engano, aqui, eu separei, não separei, mas está lá em 1 Pedro, quando a palavra nos diz, humilhar-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalta. É Deus que precisa exaltar o homem, não a nós, não sou eu. E quando nós, o que significa esse humilhar-vos na presença de Deus? Falar a verdade sobre nós. Foi o que o publicano fez. Ele, um pecador, como eu. Então ele reconhece diante de Deus, como bom ladrão.
Essa passagem aqui eu separei, está em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, diz assim: um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Olha o soberbo, está sofrendo, está crucificado, ele é culpado, mas ele: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós, ainda dando ordem para Deus, né? Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha aqui a graça que ele recebe por causa do reconhecer. Nós, quanto a nós, é de justiça pagarmos por nossos atos. Em uma outra tradição vai dizer: nós somos culpados. E diz assim e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O mau ladrão, o soberbo, o orgulhoso, não reconhece, ele não viu que ele é pecador e que ele merecia estar ali, ele era merecedor da condenação, e todos nós somos merecedores. Escute essa verdade: todos nós somos merecedores da condenação. Se Jesus Cristo, nós estamos vivendo esse mistério do Natal. Se Jesus não viesse, não se aniquilasse, não se rebaixasse, não assumisse a natureza humana, menos o pecado, se Deus, o Verbo eterno, não se fizesse carne, aonde nós estaríamos agora? Todos nós mereceríamos o castigo. Todos nós já merecíamos todo tipo de sofrimento. O mau ladrão não reconheceu isso, enquanto que o bom ladrão, Dimas, a tradução chama, dá o nome de São Dimas, ele reconhece que ele merecia a condenação, ele era pecador. Mas ao mesmo tempo, ele reconheceu que ele não, Jesus é perfeito, ele é Deus, ele não tem pecado, ele não merece essa condenação. Mas o humilde não para por aí. Depois de receber a graça, ele persevera ainda na oração: Jesus, lembra-te de mim quando entrares, quando voltares, retornares do teu reino. O humilde é aquele que em tudo depende de Deus, nada ele realiza sem estar ante com Deus. Ele não toma decisões pela sua cabeça, ele não conta com as tuas forças, porque não tem força. O humilde reconhece que ele é fraco, que ele é dependente de Deus, já que Deus que criou. Nós somos, pelo batismo, filhos de Deus, mas nós somos criaturas, nós não somos criador, nós somos criaturas, imperfeitas, fracas, pecadoras. Como que depois de você começar a se conhecer dessa forma, ainda você vai cair na vanglória, no orgulho, vai achar que é melhor que o outro? Só que infelizmente, se nós não cuidamos, é isso que nós fazemos. Nós somos piores do que esse fariseu aqui na oração, e pior do que esse mau ladrão. Quantas vezes você não aceitou alguém que veio e te humilhou, por exemplo? Falar que eu sou humilde é fácil, eu quero viver na humildade, reconhecer, eu sou pecador mesmo, eu sou fraco. Nossa, como ele é humilde, né? Tá, deixa a primeira prova. É na prática que nós vamos ver se aquela pessoa vive ou não a humildade.
quando ela aceita aquela humilhação, quando ela aceita aquela ofensa, Senhor, é isso que eu mereço. Quando ela aceita aquela contrariedade. Há uma passagem dos doutores que eles falam assim: aquela pessoa que diante de Deus, Senhor, eu sou miserável, Senhor, me dê a graça da humildade. E aí a primeira situação que ele encontra, um dissabor, alguém que ofendeu, alguém que o maltratou, pronto, ele brada ao céu. Cadê a humildade? A verdade, ela precisa estar sempre na minha mente. Eu preciso estar meditando. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Eu preciso ser um homem da vigilância, estar atento às coisas que acontecem, os aborrecimentos que a providência permite chegar até a mim, o sofrimento, as doenças, as humilhações, as rejeições, tudo aquilo que Deus permite, eu tenho que, ali naquele momento, reconhecer que é um presente de Deus para a minha vida. Quando Deus permite uma humilhação, você, Senhor, eu não vou reclamar, mas eu vou te louvar. É isso que os santos dão prova para nós. Eu estava ali na capela agora há pouquinho, esperando o momento, e aí me veio uma passagem da vida de São Vicente de Paulo. Um dia ele estava pedindo esmola, pedindo doações, e ele entrou num estabelecimento, e aí tinha um homem lá forte, diz a história, e ele pediu, estendeu a mão dele, pedindo uma doação, e aquele homem com muita raiva, cuspiu no rosto dele. Ele serenamente pegou o lenço, limpou, guardou no seu bolso e estendeu a mão novamente. Isso é para mim, é o que eu mereço. Agora me dê uma doação para as minhas crianças, para os meus pobres. O homem caiu, não somente ele doou, como ele cai diante daquela atitude humilde, e se arrepende e se converte. Como eu teria agido nessa hora? Levar uma cusparada no rosto. Não precisa ser um cuspe, não. Uma ofensinha de nada. Como que eu ajo? É uma oportunidade que Deus me dá, está dando naquele momento para a minha santificação. O orgulhoso vai estourar, vai perder, vai cair no pecado, vai brigar, vai falar mal, pronto, perde a oportunidade. O humilde reconhece: Senhor, me ajuda, eu dependo de Ti, Jesus, eu sou fraco, eu sou pecador, é verdade, Senhor, eu não sou digno de Vós, mas por causa de que o Senhor pede para eu rezar, por causa dos méritos de Nossa Senhora, eu estou pedindo a Ti a graça, Senhor. Eu não tenho merecimento, mas a Virgem Santíssima tem. Essa é a humilhação que São Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Peça essa graça, meu irmão e minha irmã. Começa a se humilhar na presença, começa se humilhando na presença de Deus. É diante dEle. É diante da presença de Deus que nós temos que reconhecer que em tudo eu dependo dEle. Então eu vou, e ao mesmo tempo, sabendo que tudo eu dependo dEle, tudo que Ele enviar é para o meu bem, para o meu crescimento, é por amor. Então eu tenho um coração grato. O humilde louva, o humilde agradece, enquanto o soberbo fala de si.
eu já pago, eu pago dízimo, eu pago isso. Nenhum momento ele pediu perdão. Nenhum momento ele reconheceu que ele era um miserável. Não, ele já era pronto, ele estava santo, preparadinho. De que lado você se encontra hoje, meu irmão, minha irmã? Como tem sido a minha atitude? Diante de um aborrecimento, como eu tenho agido? A minha oração, ela começa me humilhando na presença de Deus? Porque a humildade é ela quem remove os obstáculos para receber os influxos da graça, que seriam impossível sem ela, já que a Sagrada Escritura nos dá esse fundamento, que Ele dá a graça aos humildes. A prática da humildade expele, cura o nosso amor próprio doentio, que todos nós temos, devido ao pecado original. O que é isso? Em tudo eu busco a mim mesmo, a minha vontade, os meus caprichos, os meus desejos. É o egoísmo. Mas não somente isso, a prática da humildade vai curando esse espírito de vanglória em nós, que existe em nós, de não gostar, de não querer ser humilhado, de não querer esperar, de não querer ser desprezado. Quantas pessoas, porque é desprezada lá de manhãzinha, desprezada assim, de repente não é nem maldade da pessoa, a pessoa não viu, então não a cumprimentou, pronto, acabou o dia da princesa, do príncipe. Como se todo mundo fosse obrigado a cumprimentar a criatura. Se machuca porque é orgulhoso, por causa desse amor próprio doentio. O orgulhoso acha que tudo gira em torno dele, e que todo mundo está a serviço dele. É por isso que ele quer o poder. Jesus disse, a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, reconhecer os outros superiores a você. Reconheça isso. O irmão sempre vai ser superior a mim. É difícil, é lógico que é difícil, precisamos da graça, de considerar o outro superior, não eu superior. Foi o que Jesus fez, deixou no exemplo desse mistério do seu nascimento, já no mistério da encarnação. Deus se fez homem, se fez criatura, aí Ele escolhe nascer em Belém, Ele escolhe nascer num estábulo. O seu berço era um lugar onde os animais dormiam, um coxo. O seu grande colchão de água eram palhas, junto dos animais. E nós achamos que tudo, nós porque somos orgulhosos, não aceitamos o sofrer, não achamos que somos merecedores do que o mau ladrão aqui. Nós temos que ter a atitude desse bom ladrão São Dimas. Nós somos merecedores. Todo o alicerce da oração tem como base a humildade. E quanto mais se humilha na oração, tanto mais a alma é elevada por Deus. Aprenda isso. Toda oração precisa iniciar você se humilhando na presença dEle. O que é vida? O que é oração? É o encontro de duas presenças. A presença de Deus e a minha presença. A sua presença.
Deus está aqui, é uma verdade de fé, sim ou não? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onipresente. Ele está na alma em estado de graça, sim ou não? É outra verdade da nossa fé. O problema é que nós não estamos na presença de Deus, porque somos almas dispersas, muitas vezes dissipados. Então é preciso, para começar a oração, entrar na presença de Deus, e para entrar é preciso se humilhar, não tem outra forma. Você precisa começar a oração se humilhando na presença de Deus, para que você entre na presença de Deus, já que a oração é um encontro de duas presenças, e aí sim você começa a conversar e orar, e louvar, e pedir, e adorar a Deus. Quanto mais na oração você se humilha, mais Deus te exalta, mais Deus manda as graças atuais, mais Ele ilumina a tua inteligência, mais Ele convida a tua vontade. E aí você vai tornando esse amigo de Deus, você vai crescendo na santidade, você vai realizando atos sobrenaturais, você vai realizando cada dia mais esses atos exercidos na fé. É isso que santifica. Mas você precisa aprender a se colocar na presença de Deus na verdade, se humilhando, reconhecendo que você é pecador e que Ele é perfeito. Ele tudo sabe, eu e você sabemos nada. A virtude da humildade, ela, como eu disse, ela esvazia a nossa alma desse amor próprio doentio, do nosso orgulho, da nossa vaidade, desse desejo que nós temos de aparecer. É uma grande luta minha. Quem é sanguíneo sabe que a paixão dominante é a vaidade. Assim Deus quis. A paixão dominante do sanguíneo, e eu preciso lutar então contra essa vaidade. Eu preciso crescer cada dia mais na humildade, reconhecendo Deus grande, eu pequeno, miserável, e ao mesmo tempo, quando Deus, a permissão dEle, a sua providência, envia situações para me humilhar, eu aceitar. É aqui que nós vamos crescendo na virtude da humildade. A nossa natureza ferida por esse pecado nos leva muitas vezes a achar que somos melhores do que os outros. Se não falamos, se não pensamos, agimos dessa forma. Nós somos aquele que humilha muitas vezes as outras pessoas. Nós somos aqueles que gostamos de estar na fama. Que cuidado que nós precisamos ter na canção nova. Que cuidado redobrado de saber usar os meios, sem tornar escravo e dependente deles, não usar deles para benefício próprio. Que luta que precisa ser, para não ter desejo de ser famoso, porque a carne pede isso. Para alcançar a virtude da humildade, é salutar meditar sempre a vida de Jesus. Nós estamos no Natal, medite bastante sobre o Natal. Deus se faz um bebê. Vocês já meditaram sobre isso? Que humildade! Ele permite ser rejeitado, não encontrando lugar para o seu nascimento, Ele que é o dono do mundo.
Com 2 anos ele se sujeita, ele já é Deus, ele sabia, ele viveu, ele sabia o que estava acontecendo. Ele se sujeita a Herodes persegui-lo e ele ir embora como um foragido para o Egito. Jesus, Deus preparado, homem perfeito, 30 anos vive uma vida oculta, simples na cidade de Nazaré. Olhar para a vida do Cristo e amar essa virtude da humildade do Cristo, amar para praticar a vida pública de Jesus. Os seus melhores amigos eram leprosos, as prostitutas, os tidos como ladrões, aqueles que cobravam impostos, trabalhavam lá nas bancas. Escolheu para seus 12 apóstolos pessoas simples, não eram pessoas doutoradas, não, pescadores. A sua paixão permite receber cusparada, arrancar sua barba, zombar dele, chamar ele, quando ele veste ele de branco, a túnica significava que ele era um louco, a coroa de espinhos zombando ele como um rei, e aí até a cruz. Começa a meditar a vida do Cristo, e vê que nós não temos razão, motivo nenhum para cair na vanglória. Os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo são muito eficazes para impulsionar-nos nessas práticas, na prática da virtude e da humildade tão necessária para a vida do cristão. Ele se deixa ser triturado por causa de nós, para deixar o exemplo, para que a gente não continue caindo como Lúcifer caiu, a soberba de Lúcifer, se tornando Satanás. Adão e Eva querendo ser como deuses, foi essa a tentação da serpente, do demônio a Adão e Eva, e eles gostaram desta opção de querer ser como deuses. O orgulho que é tido como, para os mestres espirituais, os doutores da igreja, como o maior dos pecados capitais, a mãe de todos os pecados. Eu quero terminar com vocês, para entrarmos na oração. No meu livro, na página 42, eu trago assim: contemplando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, somos impulsionados a imitá-lo em sua humildade. Nós que muitas vezes somos orgulhosos e vaidosos, que gostamos de reconhecimento e de elogios, inclinando-nos à fama, com forte tendência ao exibicionismo. É de grande valia para a aquisição da humildade aceitar as humilhações e desconsiderações, evitando falar sobre si mesmo, optando por servir em vez de ser servido, e considerando os outros superiores a nós mesmos, aceitando tudo como providência divina, e evitando qualquer tipo de reclamação. Tenhamos sempre em mente que as contrariedades que o Senhor nos permite não são em vão, e sim uma maneira de educarmos na humildade. É um exercício muito duro, pois
ao nos colocarmos na posição de servidores humildes, sacrificamos o nosso amor próprio ferido e doentio. No entanto, na abertura total dos nossos corações, seremos alcançados pela graça de Deus. O que parece rude hoje, será um jardim das delícias do Senhor, pois somente nessa atitude, de que tudo vem de Deus e para Deus, encontraremos a sua santa vontade e cresceremos na intimidade com Ele. Peçamos à Virgem Maria, a Rainha dos humildes, e a São José, espelho de humildade, graça para o nosso crescimento espiritual, por meio da prática da humildade. Convido a vocês a ficarem em pé agora. Uma oração bem curta antes de clamarmos o Espírito Santo de Deus. Uma oração de humildade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você pode repetir comigo. Ó Jesus, ó Jesus, estando vós sobre a terra, estando vós sobre a terra, dissestes, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ó poderoso monarca dos céus, a minha alma acha o seu repouso contemplando-vos, revestido das aparências e da natureza de escravo, abaixando-vos até lavar os pés aos vossos discípulos. Recordo, ó Jesus, as palavras que para ensinardes a humildade, pronunciastes nessa ocasião. Eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu vos fiz, assim vós também façais. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Senhor, eu compreendo estas palavras, saídas do vosso coração, manso e humilde, e quero praticá-las, ajudada pela vossa divina graça. Quero humilhar-me e sujeitar a minha vontade, a de minhas irmãzinhas, jamais contradizê-las, sem investigar, se tem ou não sobre mim direito de mandar. Ninguém, meu Deus, tinha esse direito sobre vós. E todavia, obedecestes, não só a Santíssima Virgem e a São José, mas até aos vossos algozes, e na Santa Eucaristia, pondes o cúmulo ao vosso aniquilamento. Vai clamando o Espírito Santo sobre você agora. Vem, Espírito Santo de Deus. É Ele que derrama os dons, as virtudes sobre nós. É o Espírito Santo que vem em auxílio da nossa fraqueza. Precisamos reconhecer diante de Deus que somos fracos. Primeira coisa, precisamos nos humilhar na presença de Deus. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou merecedor do castigo. Senhor, se não fosse o teu derramamento de sangue, a tua morte de cruz, eu estaria já no inferno, Jesus. Senhor, eu reconheço que tu és grande, que tu és poderoso e que eu sou pequeno, miserável. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que eu caí na vaidade,
por todas as vezes que eu considerei melhor do que os outros, por todas as vezes que eu caí na vanglória, meu Deus. Mas por misericórdia, pelos méritos de vossa Mãe Maria Santíssima, derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre todos aqueles, Senhor, que nos acompanham agora pelos meios de comunicação. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã. Se você já ora no Espírito, ora mais um pouco no Espírito. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Erga os seus braços e peça com toda a fé: Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Você cantando Jesus com toda a fé. Jesus, manda teu para transformar meu coração. Pode ser melhor. Jesus, Jesus, para transformar meu coração.